Com o lucro líquido passando de R$ 1 bilhão em apenas um trimestre, ainda assim, a CEMIG teve uma queda nos seus lucros de 9,9%, fazendo com que casas de análise, como por exemplo o Bank of America, o bancão, rebaixasse as ações da companhia e até mesmo flertasse com outras empresas. Mas o que será que está acontecendo com o mercado? Afinal de contas, as ações da companhia em apenas 5 dias valorizaram quase 5,5%. Uma coisa é certa, o mercado se animou porque a empresa decidiu pagar R$ 1,8 bilhão em dividendos. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado, que é o quadro do Ativo Virtual, que eu trago o raio-x das companhias. Como o último resultado foi do primeiro trimestre do ano de 2025 e a nossa comunidade pediu bastante um conteúdo falando sobre a CEMIG, eu tomei a decisão de trazer esse aqui, mas é claro, dependendo do desempenho desse vídeo, eu vou trazer outros para manter a nossa comunidade muito bem informada a respeito das oportunidades do mercado. Então, ajuda bastante se você compartilhar esse vídeo aqui. Mas afinal, qual é a situação da companhia? Está melhor ou pior? Vamos ver também notícias e fatos relevantes. Qual é a recomendação do mercado? Será que é para comprar ou vender as ações? E os dividendos, como é que serão? Afinal de contas, vamos avaliar se é um momento favorável para investir nas ações CEMIG 4, de acordo com a análise técnica, sempre de olho se a empresa continua com bons fundamentos. Além de trazer projeções e o preço teto do ativo virtual e tentando responder também a pergunta que sempre me fazem nos comentários. Mas Alex, qual ação comprar? CEMIG 3 ou CEMIG 4? E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E é claro que eu vou começar esse vídeo aqui da parte mais importante dele, que é justamente trazendo a apresentação dos resultados na minha visão, com os meus comentários. Afinal de contas, a nossa comunidade não precisa parar na manchete e pode ter as suas próprias conclusões se o resultado da companhia foi bom ou não foi. E é por isso que esses conteúdos que eu trago aqui no Ativo Virtual sempre vêm carregados de fundamentos, análise de indicadores, análise técnica para olharmos as tendências e muito mais. O fato que a CEMIG é uma empresa do setor de energia atuante em Minas Gerais. O grupo foi criado em 1952 e hoje atua nas áreas de geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia, ou seja, o ciclo inteiro do setor de energia, atuando de ponta a ponta mesmo. Além disso, ela realiza serviços de distribuição de gás e possui participações em outras companhias do setor. Com isso, ela chega a 76 usinas hidrelétricas, 6 parques eólicos e uma usina fotovoltaica. Na transmissão, ela também não faz feio não. Possui 9.000 quilômetros de extensão e ainda com pontas de distribuição. Apenas para se ter uma ideia, a receita da companhia no ano de 2012 foi de 12,8 bilhões de reais. Já em 2024, 35,1 bilhões. E sim, se você achou que foi um grande crescimento neste período, saiba que o crescimento médio foi de 9% ao ano. Obviamente, muito apoiado pelo que aconteceu em 2021, com uma maior demanda por gás e também uma expansão nas operações da companhia. Até porque ela tem direcionadores estratégicos pautados a todo momento na sua cadeia produtiva e de serviços, que é se aproximar do cliente, ou seja, ser uma referência de satisfação, criação de valor e inovação, explorando novas tecnologias e também promovendo a transição energética, além da cultura de resultados, que muitos analistas dizem que a CEMIG, apesar de ser uma empresa estatal, entrega qualidade de empresa privada. Será? Deixa aí nos comentários. Princípios ESG, ou seja, na sigla em inglês, mas também no português ASG, ambiental, social e governança. E também princípios de segurança, que acaba sendo um valor fundamental e inegociável para a companhia. E já nos seus destaques, ela traz que o seu EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente, como eu chamo isso aqui, lucro operacional da empresa, foi de 1,83 bilhão de reais, dizendo que a carteira equilibrada de negócios minimizou os impactos das diferenças de preços entre os submercados do primeiro trimestre. Já no lucro líquido, que foi onde a empresa apanhou do mercado, caiu para 1,04 bilhão de reais. E ela explica que foi impactado pelos efeitos no EBITDA da comercialização, aumento das despesas financeiras e menor resultado de equivalência patrimonial. Claro que cada um desses itens aqui tem um peso e uma relevância em cima desse lucro líquido. Como, por exemplo, a equivalência patrimonial seria aqui a melhor desculpa para a companhia ter caído nos seus resultados, até porque isso praticamente não impactaria em nada os dividendos dos acionistas. Mas vamos estudar isso melhor nos conteúdos ainda neste
neste vídeo. Já no JCP, 541 milhões de reais. Sim, a empresa decidiu fazer um pagamento de juros sobre capital próprio, que é uma forma de provento, ou seja, um dividendo também, onde o imposto precisa ser pago pelo recebedor do JCP. E nesse caso, trazendo quase 19 centavos por ação. Ela também emitiu títulos de dívida, que são as debêntures, neste caso aqui de 5 bilhões de reais, com o objetivo de assegurar o sucesso na operação do programa de investimentos da própria companhia, que por falar nele, cresceu 18,6%. Então, quem está olhando para empresas de longo prazo, observem que a CEMIG está constantemente fazendo novos investimentos e crescendo. Claramente aqui, investimentos cresceram 6 vezes desde 2018 e apenas no anual, ou seja, comparando o primeiro trimestre de 2024 com 2025, o aumento foi expressivo, de 18,6%. Então, o planejamento estratégico da companhia para este ano é de ter um investimento de 6,3 bilhões de reais. Claro, a maior parte aqui está na distribuição, porque interessa muito para os contratos da CEMIG, alcançando praticamente 5 bilhões, mas ela tem investimentos em todas as áreas. Como podemos ver, a CEMIG Distribuição ela já investiu praticamente 1 bilhão, criando 3 novas subestações energizadas, 131 subestações entregues desde 2022, ou seja, no início do programa Mais Energia. Além da construção de 650 quilômetros de rede de distribuição de baixa e média tensão e também um aumento na sua capacidade representativa. E não tem dúvida, né, pessoal? Realmente a regionalização da CEMIG ela é completa. Ela realmente tem uma participação brutal no estado e é inquestionável a operação dela, tornando a CEMIG realmente uma empresa em um setor perene, mas com uma atuação desta empresa aqui que podemos chamar assim ultra perene. Ela é essencial para o estado de Minas Gerais. Sobre a dívida dela, ou seja, as debêntures que ela emitiu de 5 bilhões de reais, ela pretende usar 2,5 bilhões para a CEMIG Distribuição, 650 milhões para a CEMIG GT e uma outra parcela de 1,9 bilhão também para a CEMIG Distribuição. A diferença aqui realmente vai acontecer é na taxa e também nos prazos. A primeira tem 7 anos com CDI mais 0,86% e 15 anos com IPCA mais 7,54%. Já do lado da segunda parte dessa debenture, ela tem um prazo e uma taxa diferente também. 5 anos, ou seja, menor, com CDI mais 0,64% ao ano e 7 anos com CDI mais 0,80% ao ano. Para a CEMIG Geração e Transmissão, esses 650 milhões de reais vão custar à empresa CDI mais 0,64% ao ano para os próximos 5 anos, o que permitiu à empresa alongar o prazo médio do seu cronograma de vencimento das dívidas de 4,8 anos para 5 anos e meio. E não tem dúvida que a empresa é AAA na classificação de risco de crédito, de acordo com a Fitch Ratings, o que garante a ela alta confiança no mercado e conseguir pagar taxas mais interessantes para ela. Um item interessante de analisarmos também é a Gasmig, que é a sua empresa focada em gás natural. Nesse caso aqui, o lucro operacional dessa empresa caiu 2,3%, saindo de 218 milhões de reais para 213 milhões. Já o lucro líquido caiu também 2,6%, saindo de 117 milhões de reais no primeiro trimestre do ano de 2024 para 114 milhões. E a empresa até trouxe esta informação consolidada a respeito do seu lucro operacional, ou seja, o EBITDA, comparativo entre trimestres, considerando todas as suas áreas. Então, vemos aqui com facilidade em apenas um slide a informação de todos os seus segmentos. Para a distribuição, aumento do lucro operacional de 9,8%, geração 0,7%, praticamente estabilidade, mas ainda assim com um crescimento de 0,7%, e o problema realmente ficou na comercialização, como falamos logo nos destaques. A queda aqui foi brutal, 86,8%, ou seja, praticamente a empresa zerou 280 milhões de reais para apenas 37. Já a transmissão continua dando muito orgulho para os seus acionistas, afinal de contas ela cresceu 13%, saindo de 184 para 208 milhões de reais. É um fato que é o setor mais lucrativo da CEMIG, porém o de distribuição é onde ela realmente ganha dinheiro, é a maior participação aqui da CEMIG. Não é à toa que ela tem investido muito mais na distribuição do que qualquer outro segmento aqui dela. Já no gás, vimos que caiu 2,3% e a holding e outras participações que envolvem aqui também as equivalências patrimoniais, a queda aqui foi monumental, caiu de 27 milhões positivo para negativo 11 milhões de reais. Tudo isso na comparação trimestral, primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre do ano de 2025. Então, resumo, na receita a CEMIG ela apresentou um bom crescimento ao longo dos anos, fruto da sua expansão em diversos segmentos e de bons reajustes de tarifas também. Já nos seus custos e despesas, o valor foi relativamente estável ao longo dos anos, mas aumentou recentemente
devido ao encarecimento no preço de energia para revenda, mas mesmo assim ela trouxe menores despesas gerenciáveis do primeiro trimestre, com queda de 1,56%. A alavancagem da empresa é excepcional, muito boa, apenas 1,41%, mas é claro, sempre pode ser melhor, tanto é que de 2020 até 2024 a alavancagem da empresa realmente foi consideravelmente melhor. Só não foi em 2019, que ela estava 2,70, e o melhor foi no ano de 2023 com 0,89. Isso significa que a dívida líquida dividido pelo lucro recorrente operacional da empresa gera esse múltiplo aqui. É um convenante muito comum no mercado de se observar para entendermos se a saúde financeira de uma empresa está boa ou não está. Mas tem muita gente que tem dificuldade de entender isso aqui também, e às vezes avaliam empresas fortes, com muita geração de caixa e previsibilidade extrema, o que não é tanto o caso da CEMIG, porque ela não é apenas transmissão, como vimos, ela também tem distribuição, geração, gás e mais, então o case dela é um pouco diferente, precisa ter aqui uma alavancagem mais conservadora mesmo, mas ela fez uma ação muito válida no mercado, que ela conseguiu, através da emissão de novos debêntures, prolongar a sua dívida, e com isso saiu dos 4,8 para 5,5 anos. E assim, chegou a 4,7 bilhões de reais no caixa da companhia. Lembrando que no ano de 2024 o fechamento foi de 2,39 bilhões, ou seja, a maior parte realmente veio dos títulos de dívida. Mas como vimos, se eu tivesse apresentado isso aqui antes de explicar como funciona a dívida da empresa, a alavancagem dela e o que ela fez para prolongar a dívida, com certeza a nossa comunidade iria criticar esse resultado aqui. Então, por fim, as dívidas da CEMIG, elas são realmente moderadas, mas possuíam vencimentos curtos relevantes e agora ela conseguiu dar uma suavizada nesse resultado. Mas na minha avaliação, a qualidade dessa empresa é simplesmente notável. E se observarmos as ações CEMIG 4 na periodicidade semanal, o que equivale a dizer que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E por que nós observamos o semanal? Porque ele ajuda os investidores de longo prazo. Afinal de contas, o semanal ele traz uma visão de médio prazo. E é por isso que esse vídeo aqui ele vai ser contemporâneo, mesmo semanas, talvez até meses à frente. Porque o médio prazo vai de alguns meses até poucos anos. E observando aqui, é fácil notar. Quem teve a paciência de fazer novos aportes em momentos mais estratégicos do mercado, conseguiu diminuir seu preço médio e o mercado entregou. Ou seja, a empresa com essa qualidade de ativos, e já vamos falar também dos indicadores da companhia, fez com que ela valorizasse, saindo do seu fundo até o topo no momento que eu estou gravando o vídeo, praticamente 22%. Ou seja, do dia 7 de abril até o final de junho. E agora, o que está para acontecer? Bem, claramente, a CEMIG ela está em uma região de resistência de preços. Mas como assim? Ela acabou de superar o topo anterior. Sim, essa informação é útil para a gente compreender que ela tem fôlego para ir desafiar a próxima resistência, nos R$ 11,17. Essa mesmo que na semana do dia 11 de novembro de 2024 foi rejeitada. Rejeitou tão forte que fez com que as ações fossem parar na mínima dos R$ 9,26. Então, ainda existe espaço aqui para a valorização das cotações, podendo chegar aos R$ 11,17, e na superação desta máxima, aí ela pode alçar novos patamares, chegando na próxima resistência de preços, mais relevante na minha avaliação, dos R$ 11,75. Ok, Alex, e se isso não acontecer, o que pode acontecer? Bem, se as ações chegarem aqui e tiverem realmente essa resistência e voltarem a cair, ela volta provavelmente para dentro dessa faixa de preços aqui, que foi um período de congestão, entre os R$ 10,62 até os R$ 10,38. Mas como eu sempre falo, né, pessoal, isso é renda variável. Na renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E claramente, temos sim elementos para acreditar que a empresa está sendo muito bem aceita pelo mercado, até porque a semana do dia 30 de junho já trouxe a empresa a 4,77% no momento que eu estou gravando o vídeo. Talvez, no momento que você estiver assistindo, vamos ter até mais informação se realmente ela conseguiu romper em apenas uma semana essa região de resistência de preços. No momento que eu estou gravando o vídeo, as ações CEMIG 4 estão cotadas a R$ 11,03, valorizando impressionantes 27,43% nos últimos 12 meses. E olha que ela recebeu recomendação negativa de casas de análise. Eu já vou mostrar isso para nossa comunidade também. Ou seja, o mercado ignorou essa possibilidade e ela continua valorizando e valorizando forte. Trazendo aqui um PL, que é o preço dividido pelo lucro, ou seja, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, de meros 4,51. Pessoal, isso aqui é de graça no mercado, como diria o Barsi.
apesar da empresa ser uma empresa do governo, ainda assim, o PL dela é muito barato e olha que teve queda nos resultados da companhia, como acabamos de ver. Queda de 9,9% nos lucros. Então, já teve impacto negativo aqui no PL e mesmo assim 4,51. Para esse não ser um número solto e você compreender quanto isso aqui está barato, um benchmark de mercado utilizado nos Estados Unidos para boas empresas com bons fundamentos é de um PL de até 15 vezes. Já que no Brasil, os mais conservadores buscam entre 10 vezes e 12 vezes. De uma maneira ou de outra, fica claríssimo quanto a CEMIG está descontada mesmo aqui no seu segmento de energia elétrica, 4,51, e a média do segmento é de 7,95. Ou seja, já é um segmento que está descontado. Afinal, muitas empresas que atuam nesse segmento, elas têm alta previsibilidade de caixa e pagam muitos dividendos. Já no PVP, mostra que ela está 13% acima do seu valor patrimonial e, pasmem, com um dividend yield de 17,54%, mesmo com toda essa valorização. E por que eu digo isso? Porque o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, se as cotações estão valorizando praticamente 27,5%, é claro que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. Imagine quem comprou 12 meses atrás, quanto não está com seu dividend yield on cost, certamente muito superior a esse aqui. E é claro, você não precisa aguardar anúncio de pagamento de dividendos da empresa para receber dividendos. Existem outras técnicas para fazer isso, como os próprios dividendos sintéticos ou dividendos turbinados. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual estamos comemorando frequentemente. Aqui no grupo VIP de opções, trouxemos de 18 a 28 centavos por ação CEMIG 4. E essas são operações que nós estamos fazendo, diferente de apenas de quem fala de ações ou de opções. Nós estamos compartilhando no grupo VIP, que esse é o objetivo dele, as nossas operações. E é claro, se você conhecer as técnicas certas e o momento certo de fazer essas operações, é possível obter todos os meses dividendos sintéticos ou até em periodicidade menor, desde que você coloque suas ações como garantia ou se comprometa a comprar no futuro. Mas a boa notícia é que isso apenas se a operação der errado. E estamos criando oportunidade até mesmo dentro do grupo de opções para quem acredita, por exemplo, no Banco do Brasil para o longo prazo e trazendo aqui soluções para o ano de 2027, garantindo preços de R$ 12,67 por ação. Mas é claro, para você conhecer essa técnica aqui, vai ter que entrar no grupo VIP. Já no grupo VIP de ações, temos vários ativos valorizando em poucos meses a rentabilidade que muitos não têm no ano. Como, por exemplo, para as ações da Petro Recôncavo, já estão valorizando 15,5%. Além de trazer análises de empresas que muita gente deixa passar ou às vezes nem fica sabendo que ela existe. Além de projeções, preço-teto e muito mais. Sem falar que o grupo Premium tem chat aberto com a gente e treinamentos exclusivos. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E apenas para exemplificar o que eu estou falando, que a CEMIG realmente se mostra uma boa pagadora de dividendos, observem só, acabamos de passar de meados de 2025 e a empresa já pagou R$ 1,06 de dividendos, ou seja, um valor absoluto. Porque se eu colocar aqui como dividend yield, aí realmente a empresa faz uma escadinha todos os anos, pagando cada vez mais, ou pelo menos quase todos os anos. Mas no longo prazo, sim, ela está aumentando o pagamento dos dividendos. Então, se eu forçar e colocar dividendos pagos, ou seja, valor absoluto, junho acabou de acontecer e ela já pagou R$ 1,06, sendo que em 2024 inteiro ela pagou R$ 1,43. Então não tem dúvida nenhuma, a empresa realmente está aumentando o seu pagamento de dividendos e mesmo com a valorização das ações, ainda assim ela se torna muito competitiva em termos de remuneração aos acionistas por conta deste elemento. Ela tem aumentado os valores absolutos também. Nos últimos 5 anos, o dividend yield médio da companhia foi de 10,20%. E qual é a política de pagamento de dividendos da CEMIG? Vou até aproximar aqui para facilitar de vermos que estamos no site de relações com os investidores da CEMIG, ou seja, o site oficial dela, justamente na área de dividendos, política de dividendos para ser mais exato. E aqui a empresa traz com clareza e direto ao ponto. Ela paga 50% do seu lucro líquido como dividendo obrigatório e ainda traz a garantia de dividendos mínimos estabelecidos para as ações preferenciais. Ou seja, não importa o que aconteça, ela vai pagar isso aqui
para a CEMIG 4, além de trazer 10% calculado sobre o valor nominal ou 3% do valor do patrimônio líquido das ações. Não restando dúvidas, realmente a CEMIG é extremamente competitiva no assunto de pagamento de dividendos, mesmo estando em toda a cadeia do setor de energia elétrica. Mas então, qual ação comprar? As ações ordinárias CEMIG 3 ou as ações preferenciais CEMIG 4? E se você já fez os seus estudos, ou seja, sua diligência, e decidiu que a CEMIG faz sentido no seu portfólio, então faz sentido trazer um alerta. As ações CEMIG 4, elas não têm tag along, e é por isso que a empresa garante o pagamento de dividendos dessa ação aqui. Já as ações CEMIG 3 têm 80% de tag along. Em outras palavras, para quem não conhece o que significa tag along, resumidamente, é um mecanismo que garante que o acionista minoritário receba a mesma oferta do controlador em uma eventual venda da companhia. Então, para quem o tag along faz muito sentido para proteção e etc., então realmente CEMIG 3 seria a sua escolha. Agora, se você está buscando alto pagamento de dividendos, valorização das ações, fazer dividendos sintéticos, como vimos, ou dividendos turbinados, aí não tem dúvida não, pessoal, CEMIG 4 é a escolha. Se você me perguntar qual eu compraria, sem dúvida nenhuma CEMIG 4, porque eu faria aqui muitos dividendos sintéticos, além de ter os melhores indicadores e realmente um pagamento de dividendos diferenciado. Agora vamos às projeções e o preço teto do ativo virtual, trazendo aqui um lucro líquido projetado de 4,46 bilhões de reais e um payout esperado de 65%, como vimos. A empresa está pagando aproximadamente 72%, então 65% é o payout esperado mais conservador. E se a empresa realmente alcançar isso, então o DPA vai ser de R$ 1,71 por ação. Indo para nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você pode pagar são R$ 42,88 por ação. Agora, se você esperar 6%, o preço teto vai ser de R$ 28,58, 8%, R$ 21,44 e 10% de dividend yield, o máximo que você vai poder pagar será de R$ 17,15. Isso porque R$ 1,71 vai representar uma rentabilidade de 15,62%, com uma margem de segurança de 8% de incríveis 95,25%. O que seria essa margem de segurança? É a mera divisão entre o preço teto de 8% e as cotações que eu estou utilizando nesse vídeo. Neste caso, R$ 10,98. Mas então, por que o Bank of America, o BOFA, rebaixou a CEMIG e decidiu recomendar outras ações? A questão aqui é que o setor de utilities, ou seja, serviços públicos essenciais como energia e saneamento, é um setor conhecido pela sua estabilidade e pela previsibilidade de receitas, que são reguladas. E por isso, essas empresas são geralmente buscadas por investidores que buscam realmente dividendos consistentes. E as análises de grandes bancos, como é o caso do Bank of America, são muito importantes para o mercado. E o Bank of America acabou de rever suas recomendações para 3 grandes empresas brasileiras do setor de utilities, após a sua avaliação mais recente, trazendo aqui um preço-alvo por ação preferencial para R$ 11,00, ou seja, o corte foi de 15% no preço-alvo, além de promover redução da recomendação da Copasa, trazendo a recomendação de neutro e elevou da Sanepar para neutro também, ou seja, ficou em cima do muro para a Copasa e para a Sanepar, e no caso da CEMIG, ele recomendou venda das ações. Mas só lembrando, as ações da CEMIG estão valorizando. E apesar da queda das ações após a divulgação dos resultados, a XP Investimentos disse que os números ficaram ligeiramente abaixo das estimativas, cerca de 5% abaixo. Ainda assim, abre aspas, a XP trouxe. No entanto, observamos que a CEMIG continua sua tendência operacional positiva no segmento de distribuição, demonstrando melhorias sequenciais e um aumento significativo no CAPEX no período. Fecha aspas. O Itaú BBA falou especialmente sobre os dividendos, dizendo que a companhia deve pagar mais 500 milhões de reais em dividendos. Mas o Itaú BBA alerta, esses retornos não vão se repetir nos próximos anos. E aí, para responder a pergunta, será que vale a pena comprar as ações agora? Bem, na visão do Itaú BBA, o preço atual das ações já reflete os dividendos sólidos da empresa, bem como as melhorias operacionais e ganhos de eficiência. De uma maneira resumida, o Itaú BBA não se pronunciou a respeito da sua recomendação, só estabeleceu um preço-alvo de R$ 11,35. O BTG, Genial e XP ficaram em cima do muro com recomendação neutra, trazendo o preço-alvo de R$ 17,70 no BTG, R$ 12,50 na Genial e R$ 12,80 na XP Investimentos. Mas já deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da CEMIG e desde já agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.